Para esse momento, né, para esse devocional desse bloco, a gente vai estar trazendo o Gui. Gui, se apresenta aí para a galera. Eu acho que quase ninguém te conhece aí do canal, do YouTube. Tô no xerife, né? Bom, para quem não me conhece, sou o Guilherme, sou da Igreja Batista de Dom José, que fica no Embu das Artes. Um pouquinho longe, mas é ali, fica por ali. E, bom, é isso aí, estamos ainda com o Job, na frente do canal e ajudando para a glória de Deus. E futuramente, seminarista. Amém. Se Deus quiser, esse ano a gente vai estar ingressando no seminário. Tem muitas novidades para o canal, inclusive para a parte do Instagram, então acompanha aí que vocês vão ver. Legal. Gui, a palavra está com você. Beleza, deixa eu me ajeitar aqui. No texto que nós vamos meditar está lá em Salmos, capítulo 100. E aí são só 5 versículos, é um salmo bem curtinho. E o tema dessa devocional é TBT, né? Eu confesso que é uma hashtag que eu uso bastante nas minhas redes sociais, né? Seja no Instagram ou mesmo no Twitter, no Facebook. E me fez pensar, né? Quando o Danilo me chamou para trazer uma devocional sobre TBT, né, eu fiquei pensando, falei, caramba, o que significa o TBT? Vamos entender primeiro o que é, para depois a gente saber como aplicar, né, as demais outras coisas. E eu me lembro, quando a gente fazia as programações da Conjob, antes de toda essa pandemia, as programações eram cheias de gente, a gente revia vários amigos que a gente não tinha oportunidade de ver durante o ano, então as programações da Conjob eram sempre mais cheias, e era um prato cheio, inclusive, para a gente rever amigos antigos. E depois que tudo isso começou, a gente viveu uma época de vacas magras, um tempo amargo, onde a igreja teve que ficar com as portas fechadas, e a gente teve que apelar, né, aprender o novo normal, que são as transmissões, são o Instagram, usar as ferramentas que a gente tem como comum para a gente poder desenvolver o trabalho. E hoje a gente está aqui de novo, e eu fico muito feliz de poder estar aqui de novo, presencialmente, com outras pessoas que estão aqui também. Mas se a gente for parar para analisar, isso é TBT, porque a gente olha lá atrás como era, como foi, o que a gente passou de ruim e como é que está sendo de novo. Então a gente olha para trás e começa a ter uma perspectiva de agora em diante seguir um caminho diferente do que já foi antes de tudo acontecer. Então isso é TBT. TBT, vou até apelar para minha colinha aqui, significa Throwback Thursday, ou traduzindo para o português, quinta-feira para relembrar. E teve início lá em 2006 e foi lá no Twitter. Não queria trazer muita coisa para não parecer encheção de linguiça, mas é bom a gente se situar daquilo que a gente usa tanto todos os dias praticamente. Toda quinta-feira, né, a gente usa essa hashtag, né? Mas o conceito de TBT ele é bem antigo se a gente for parar para analisar. Porque a gente tem, sei lá, desde pequeno, né? Meu pai me leva naqueles desfiles de 7 de setembro, em museus. A gente vê muito, por exemplo, aqueles monumentos em memória aos soldados de guerra e por aí vai, né? Então isso é um conceito de TBT, que você olha para o passado para você não esquecer daquilo que aconteceu e isso poder te dar um norte para o futuro. E a gente vive TBT no nosso dia a dia e às vezes isso passa batida. Às vezes a gente não se percebe que aquilo de fato é TBT na nossa vida. A gente vive, mas não se percebe do conceito TBT que tem por trás disso. Então, às vezes a gente acaba perdendo um detalhe ou outro. O fato é que o TBT nos leva a olhar para o passado, refletir sobre o nosso presente, e muitas vezes nos permite planejar o nosso futuro que a gente vê aí, então, de coisas que já foram. A partir daí a gente pode, pelo menos, chamar 4 P's, 4 letras P. A primeira delas sendo paro. Eu paro para relembrar o TBT. O segundo, presto atenção ao TBT, e isso me pode fazer relembrar de algum momento especial ou importante na minha vida. Nem todo momento de TBT é um momento bom, mas de fato relembrar alguma coisa amarga que às vezes aconteceu na nossa vida, para nos fortalecer, é importante para a gente projetar o nosso futuro. Terceiro P, eu penso sobre o TBT e o que ele representa para mim. E o quarto e último, mas não menos importante, eu prossigo adiante, extraindo lições daquilo que eu já vivi ontem para colocar em prática no meu hoje, pensando no meu amanhã. Tem um versículo em Lamentações que diz que quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E ele continua, o que me traz esperança é o fato das misericórdias do Senhor, por seu amor por mim, se renovarem todas as manhãs. TBT é olhar para trás e ver aquilo que já passou de amargo na nossa vida, e a gente tirar lições disso. Olhar para trás e ver, poxa, eu passei por um momento difícil.
Por quê? Será que Deus não existe? Claro que Deus existe. Mas sendo salvo, não quer dizer que a gente está exímio nesse mundo de passar por sofrimento. O TBT, ou as provações, as situações difíceis que a gente passa na nossa vida, serve para deixar a gente mais forte. É aquele velho ditado, né? Aquela dito popular, né? Que não me mata, me torna mais forte. É mais ou menos isso. E usar TBT na nossa vida, nesse contexto, é justamente relembrar de uma coisa que me feriu, mas que vai me deixar mais forte para o meu futuro. Interessante aqui, né? É que os salmos, eles também eram TBTs, era uma espécie de TBT. Porque os salmos, eles são canções. Os salmistas, na verdade, eles escreviam um louvor, ou para louvor e glória de Deus, e cantavam sobre coisas que eles já tinham passado. Então eles cantam sobre como Deus é presente na angústia, eles cantam sobre como Deus ele é socorro bem presente, quanto Deus é torre forte, quanto Deus está com você no momento de angústia. E vamos ser sinceros, o que é o TBT se não você lembrar de alguma coisa que já aconteceu? A gente usa muito isso para fotos no Facebook, como a gente falou agora há pouco, né? Postei uma foto, sei lá, quando eu tinha 15 anos, olha como eu estou diferente, #TBT. Mas o conceito de TBT, será que você sabe o que você está lidando, ou o que é? Né? Talvez TBT para você se resume em fotos nas redes sociais, ou talvez seja uma lembrança de algo que Deus já fez por você, e que só você e Ele saibam. Para o salmista, era o motivo pelo qual ele podia se alegrar, e buscar estar diante dele constantemente. Agora a gente vai ler aqui, Salmo 100, diz assim: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e os seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. E quando a gente fala de TBT, para o salmista é exatamente isso. Ele relembra de um Deus que é presente na vida dele. Ele relembra de um Deus que é constante, né, que quer ter um relacionamento com ele. Mas o versículo 4 me chama muito a atenção. Ele diz: entrem por suas portas com ações de graça, em seus atos com louvor. Não é uma palavra que é no passado, entrei ou vou entrar. É uma coisa que representa constância. Entrem, é constantemente. É todo momento. Então isso simboliza relacionamento com Deus. No versículo 1 ele diz: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Aclamar não é só louvar. A gente tem esse costume de pensar, né? Louvem ao Senhor. E não que esteja errado, louvar é também cantar, também tocar um instrumento. Mas aclamar tem um conceito, uma significância muito maior. Aclamar é você viver, você honrar a Deus com a sua vida. Como é que eu posso viver o TBT na minha vida? O salmista diz que devemos aclamar o Senhor. Como falamos agora, aclamar é louvar ou mesmo honrar. Eu posso honrar a Deus no meu dia a dia, na minha vida, nos meus costumes, dentro da minha igreja, ou principalmente fora. Né? Quem sou eu de segunda a sábado, né? Domingo eu boto minha roupa de crente, coloco minha camisa social, vou para a igreja, estou com a Bíblia debaixo do braço. Mas de segunda a sábado só Deus sabe, né? Para a gente poder concluir, você e eu podemos louvar a Deus tendo uma vida de gratidão pelas coisas que Ele tem feito por você e por mim. Isso é TBT, é lembrar das coisas que Deus tem feito. Amém. Você e eu podemos louvar a Deus sendo fiéis por sabermos que Deus nos ama e deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Isso também é TBT. TBT é um conceito que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Quando eu aplico o TBT no meu dia a dia, a minha vida louva e honra a Deus. Quando eu paro para pensar nas coisas que Ele fez por mim, prestando atenção nos mínimos detalhes que podem passar despercebidos quando a gente está no dia a dia na correria, pensando em quem é Deus para mim e quem sou eu perante esse Deus, eu prossigo adiante para ter uma vida que louva ao Deus da minha salvação. Que seja assim nas nossas vidas, que a gente possa louvar esse Deus, lembrando as coisas que Ele fez por nós para prosseguir para o alvo.